A economia da China acabou de mudar e o que isso significa para você? A China continua em deflação, mas voltando a décadas atrás, a China iniciou uma transformação econômica que levou de uma sociedade predominante agrícola à segunda potência mundial do planeta, só perdendo para os Estados Unidos. De modo que a China é considerada uma espécie de economia milagrosa, do qual o resto do mundo depende para o seu crescimento, e agora está desacelerando, o que terá um enorme impacto no resto da economia mundial. E recentemente o presidente Joe Biden disseram que a economia da China é como uma bomba relógio. No mesmo discurso ele disse que a economia da China está desacelerando, que cresceu só 2%, o que na verdade não é verdade, pois quando paramos para analisar, a economia da China cresceu 5,5% no primeiro semestre de 2023. E para qualquer outro grande país do mundo, esse tipo de crescimento é um crescimento incrível, em comparação, por exemplo, com o PIB dos Estados Unidos, que cresceu apenas 2,2%. no primeiro semestre de 2023. Então espere, se a economia da China cresceu 5,5%, como ela está desacelerando? E aqui está, quando comparamos ela com os anos anteriores de crescimento, ela desacelerou bastante. Naquela época, a economia chinesa estava crescendo regularmente, 10,1% em 2004, 11,4% em 2005, 12,7% em 2006 e impressionantes 15% no segundo trimestre de 2007 e muito mais nos anos seguintes. Então, em relação aos anos anteriores, a economia chinesa está desacelerando. A China é a segunda maior economia do mundo, logo atrás dos Estados Unidos. E sempre que a China relata um forte crescimento, esses efeitos são geralmente bons para o resto do mundo e para os seus investidores. Porque a China é o epicentro da indústria. Tudo é feito na China. A economia chinesa está interligada na maioria dos demais países. A China produz 1/3 da parte do mundo inteiro. A China compra muita commodities do Brasil, como o minério de ferro. Se a China, sua indústria está crescendo, significa que ela vai precisar de mais commodities para alimentar a sua indústria. Então o Brasil cresce naturalmente com o crescimento chinês. Então quando a economia da China retarda, esses efeitos são sentidos. Recentemente, por exemplo, o mercado de ações caiu nos Estados Unidos. Tudo simplesmente por causa dos relatórios da China de um crescimento mais lento, o que transformou muitos investidores temerosos e pessimistas sobre o que isso significa e muitos deles venderam as suas ações. Então no vídeo de hoje você vai saber exatamente o que está acontecendo com a economia chinesa e como isso nos afetará. Então aqui está, o mundo é que todos os países têm exatamente o mesmo problema, o problema monetário. O problema é na falta do dinheiro. Então tanto os Estados Unidos quanto a China têm muitas dívidas. Os Estados Unidos devem 32 trilhões de dólares. Pela primeira vez, a única vez que os Estados Unidos não estavam endividados foi em 1835. Isso durou apenas 2 anos, até 1837. Durante os últimos 186 anos ou mais, os Estados Unidos têm se endividado cada vez mais. E acredite ou não, 25 dos 32 trilhões de dólares que os Estados Unidos devem foram emprestados durante as nossas vidas nos últimos 20 anos. Ou seja, 20 anos de cortes de impostos, recessões, resposta de estímulo com impressão de dinheiro e mais gastos por todos os lados dos corredores políticos. E a China tem exatamente o mesmo problema. Deve dinheiro. E é difícil encontrar os dados sobre o quanto a China deve exatamente por ser um governo comunista, mas os economistas estimam em cerca de 282% da dívida em relação ao PIB. Isso é uma maneira elegante de dizer que eles devem 282% do que o país ganha em um único ano. E os Estados Unidos não estão para trás, com 257%. A média global é 256%. Então, o ponto principal é que o mundo inteiro tem problemas financeiros. Mas é aqui que as coisas se dividem. Nos Estados Unidos, o preço de todo o mantimento, carros, gasolina e aluguel subiu. A inflação subiu muito, mais do que os 2% que o Federal Reserve desejava ver nos últimos 2 anos. A China, embora agora tenha exatamente o problema oposto, todos esperavam que os consumidores viessem a voltar a gastar e as fábricas começarem a fabricar produtos novamente.
e a China seria mais uma vez o motor global para o seu crescimento. Essas eram as expectativas, mas não foi isso que aconteceu. A China está desacelerando e tudo isso afeta o mundo inteiro. Os preços ao consumidor caíram. Então, se os preços para o consumidor caíram, então é uma coisa boa para o consumidor, porque todo mundo vai comprar mais barato. Mas o problema está aqui. Os preços não caíram de maneira intuitivamente que pensamos que deveria. Seria ótimo se as empresas começassem a se preocupar com a classe média e começassem a baixar os preços, mas não é isso que está acontecendo. Os preços caíram quando há menos demanda. Isso é ruim para uma economia no seu crescimento, porque as empresas produzem menos coisas, o que acaba por levar um país a ganhar menos dinheiro. Isso pode levar a uma série de resultados, dos quais nenhum é bom para uma economia, como desemprego, quebras de empresas, gerando assim menos consumo ainda. E outra coisa que está acontecendo na China, por consequência da deflação, é a desaceleração econômica e a queda dos preços na habitação, que em última análise, para contextualizar, por exemplo, a indústria imobiliária chinesa é responsável por cerca de 1/3 de todo o seu rendimento do seu PIB. Quem possuir ou investir em uma casa na China deveria ser a maneira mais segura e garantida de construir sua riqueza. Por décadas, o mercado imobiliário em expansão da China, os investimentos no setor imobiliário da China eram um dos investimentos mais seguros para você aumentar sua riqueza pessoal. Mas o problema foi a repressão no setor imobiliário, sobre a quantidade de dívida que aconteceu de forma muito intensa e muito mais rápida do que realmente uma economia poderia alcançar. A economia chinesa é uma economia muito alavancada, muito frágil, principalmente no setor imobiliário. E temos visto quebras de empresas como o caso Evergrande, que foi uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, colapsando. Seu fundador Hui Haiyan já foi a segunda pessoa mais rica da Ásia. Em 2021, sua riqueza despencou 17,2 bilhões de dólares. Foi mais do que a Microsoft ou a Google lucraram em todo o ano de 2022. E tudo isso foi parcialmente possível graças a algo chamado de sistema pré-célula, onde na China um incorporador imobiliário pode iniciar uma pré-venda e coletar os depósitos antes de começar a construir qualquer unidade habitacional com esse dinheiro, e eles podem construir partes dele, mas antes de concluir o projeto. Eles podem iniciar uma próxima pré-venda e coletar esses depósitos e assim por diante. Antes que você perceba, o objetivo passa a ser não completar nenhum projeto. Eles tentam coletar o máximo desses depósitos possível e o mais rápido possível. E com isso eles conseguiram ganhar muito dinheiro, ganhando 73 bilhões de dólares em receitas anuais no seu pico. Em 2020, de acordo com o site deles, eles possuem atualmente mais de 1.300 projetos em 280 cidades em toda a China continental. Mas tudo isso acabou de levar ao excesso de construção e ao excesso da oferta, e colocou uma pressão tão grande nas finanças das pessoas que o governo chinês teve de intervir e pôr um limite de endividamento das pessoas, uma vez que não estava a fluir dinheiro novo. Na Evergrande, complexos eventuais inadimplentes se transformaram em cidades fantasmas. Moradores organizaram boicotes hipotecários e veio uma pandemia, o China vírus. Abalou a economia global, uma crise sem precedentes, expôs as vulnerabilidades econômicas do setor imobiliário da China. Agora, a pior parte de tudo isso é que o setor imobiliário da China pode ficar ainda pior. Está acontecendo um problema muito maior. Agora é a vez da Country Garden, que é a maior empresa do setor imobiliário da China, que é 4 vezes maior do que a Evergrande, está à beira do colapso. Agora eles têm 30 dias para evitar o incumprimento oficial, que colocaria a crise imobiliária da China em geral num nível totalmente novo. E a crise na China, os valores das propriedades imobiliárias já estão caindo e as pessoas já querem vender as suas propriedades e sair dos seus investimentos. E nos Estados Unidos já foi aprendido que nada é garantido em investimentos, principalmente em imóveis, depois da crise de 2008. E eu preparei um vídeo detalhado do que aconteceu na crise de 2008 que o setor imobiliário decaiu.
e grandes bancos também. O vídeo vai estar aparecendo aqui e eu vou deixar o link na descrição e o link fixado no primeiro comentário. Outra grande razão pela qual a economia da China está realmente desacelerando é porque a população está começando a envelhecer. A força de trabalho vem sofrendo, mas esse número está agora a diminuir rapidamente. A população ativa passou de 997 milhões de 2014 para 986 milhões de 2021. A ONU prevê que começará a diminuir ainda mais na década de 2030 até o final do século. Você não tem nascimentos acontecendo na China por causa da política falida da China de controle de natalidade. No mercado imobiliário, por isso a procura é fraca. Primeiro, a população está ficando doente, a velhice está chegando. A renda disponível não está crescendo. E em terceiro lugar, os jovens estão grande parte desempregados. E os Estados Unidos têm o que se chama de mercado de trabalho apertado, onde há 1,7 empregos disponíveis para cada uma pessoa dispostas a trabalhar nesses empregos. Mas a China tem o problema oposto, por uma série de razões, como o envelhecimento da população, que está invertendo a fase de transição econômica, e é claro, a interferência do seu governo comunista. Por muitas dessas razões, há uma incompatibilidade entre os empregos disponíveis e a quantidade de pessoas dispostas a trabalhar nesses empregos. E as estatísticas mostram que 20% da população mais jovem está agora desempregada. Atingiu 21%, 1,3% em junho, ou seja, 1 em cada 5 jovens com idade entre 16 a 24 anos é 4 vezes a taxa geral de desemprego na China. Alguns economistas estimam que, se levarmos em conta a quantidade de pessoas que desistiram de procurar emprego, a taxa real de desemprego poderia estar mais próxima de 46,5% para a população mais jovem. Mas até alguns pais começaram a pagar seus filhos para serem filhos em tempo integral, apenas para ficar em casa, principalmente para fazerem tarefas domésticas e estarem disponíveis quando necessário. E essa desaceleração no mercado de trabalho não está afetando apenas os mais jovens. Os idosos são deixados para competir com os desesperados jovens candidatos a emprego que estão dispostos a aceitar um corte salarial. E ficou tão difícil encontrar um emprego que agora tem até um nome, um fenômeno, conhecido como a maldição dos 35, agora circulando nas redes sociais chinesas, dizendo que ser demitido depois dos 35 é quase que impossível, porque as empresas acham que esses funcionários têm menor probabilidade de fazer horas extras. E ainda por cima, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva para se tornar menos dependente da China. Isso deve começar a partir do próximo ano. A ordem proíbe novos investimentos de capital de risco privado em empresas de tecnologias, empresas de IA, inteligência artificial e muitos outros. Também exige que os americanos que façam investimentos na China relatar esses investimentos direto ao setor do governo dos Estados Unidos. Então, obviamente, há muita coisa acontecendo. Então, em geral, se a economia da China desacelera, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? E como isso afeta os investidores? Se a economia da China está desacelerando, a primeira desvantagem real é interrompendo as cadeias de abastecimento. E por causa de quanto os Estados Unidos terceiriza a fabricação para a China, os americanos teriam atrasos maiores, veriam coisas fora do estoque totalmente esgotadas. E geralmente as coisas ficariam muito mais caras. Isso também poderia levar a China a ter menos demandas por produtos dos Estados Unidos. Isso teria um impacto nas empresas que fazem negócios no exterior, que são praticamente todas elas. Então, se você gosta de investir em ações como Apple, Starbucks, McDonald's, GM, Nike, Amazon, Microsoft, Tesla e muitas outras, sua lucratividade seria prejudicada porque eles têm operações significativas na China. Isso faria com que as suas ações enlouquecessem loucamente com muita volatilidade. Agora, outra desvantagem potencial é se o mundo perde a confiança da capacidade da China em crescer sua economia, poderia ver muito dinheiro saindo da China e entrando em países mais seguros, que seja investir o seu dinheiro em coisas como títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que pagam altas taxas de juros e um retorno quase que garantido sobre o seu dinheiro nos Estados Unidos, mas principalmente a compra de ações de boas empresas, com um risco mais baixo
e comprando na baixa com os movimentos de mercados em queda e outros tipos de investimentos que têm um baixo risco e montando assim uma carteira bem diversificada, mas isso para os que têm caixa para investir, que é uma coisa muito boa. Mas para as pessoas que não tiveram a chance de comprá-las, isso colocaria muito mais fora do alcance, que é uma coisa ruim. Mas a parte equilibrada é que isso traz benefícios sem dúvidas. A maior parte deles é que mais empregos na indústria retornaria aos Estados Unidos, que os tornariam menos dependentes da mão de obra chinesa. Isso faria com que a economia dos Estados Unidos se tornasse mais resiliente. Agora, no curto prazo, isso significa maiores preços, apenas provocando mais inflação. Porque os trabalhadores dos Estados Unidos são muito mais caros à sua mão de obra. E se as empresas têm que pagar mais aos seus trabalhadores, eles têm que aumentar os preços. Mas algumas pessoas argumentam que esse é um preço que vale a pena pagar, se isso significa um futuro mais seguro, com mais empregos. Agora, se você pensa sobre isso em todos os lados, embora as desvantagens de fazer isso, é isso que poderia acelerar a automação. À medida que as empresas correm para reduzir esses custos, para que possam permanecer competitivas no mercado global. Eles teriam que aumentar a automação e substituir trabalhadores por robôs e IA. Portanto, no longo prazo poderia ser realmente ruim. Ao menos é claro que os Estados Unidos encontrassem outro parceiro para negociar a substituição à China, com o qual provavelmente gostará da Índia. Contra os benefícios como os preços de commodities como o petróleo, metal, madeira, matérias-primas cairiam, porque a China não iria estar comprando como normalmente compram. O que uma menor demanda, a oferta sobe e assim os preços caem. Isso prejudicaria essas pessoas que investem em commodities devido à diminuição dos lucros. Mas para o consumidor médio, isso significa inflação mais baixa, porque pagaremos menos por eles. E em geral, a desaceleração econômica da China pode ajudar os Estados Unidos de muitas maneiras, mas também pode prejudicá-los também. Para cada benefício há um efeito colateral. A economia mundial está conectada, está interligada. E no mundo ideal, todos nós agimos da melhor maneira para o bem-estar da humanidade. Mas infelizmente esse não é o mundo em que vivemos. Ele há concorrência. E no Brasil, o contexto de deflação da China é muito bom porque no Brasil, os importadores vão comprar mais barato, podendo vender mais barato, escalando sim as suas vendas. E para o consumidor também é uma coisa muito boa, porque também vão comprar mais barato. Porque no contexto de deflação, sempre os preços caem. Mas também tem um lado ruim, que por outro lado as commodities a China importaria muito menos, como o minério de ferro, simplesmente por causa da desaceleração econômica da China. E por isso é melhor ter um pensamento equilibrado, não torcendo pela queda de ninguém, construindo uma carteira equilibrada e diversificada, e tudo isso aproveitar a oportunidade para aprender o máximo que puder desse quebra-cabeça. E você está preparado independente do que aconteça com a sua tomada de decisão. Concentre-se na sua jornada de investimento, crie uma carteira bem estruturada, bem diversificada e de alta performance. E se você quer se aprofundar mais do que realmente está acontecendo com a economia chinesa, eu preparei um vídeo com foco na deflação. E eu vou estar deixando ele aqui, corre lá e assiste.